Você já sentiu que está sendo observado, mesmo quando tem certeza de que está sozinho? Imagine estar no conforto da sua casa, abrir uma porta e ouvir sussurros vindo das paredes. Cada sombra que dança no canto do seu olho parece ter vida própria, e cada passo que você dá ecoa com uma intenção sombria e desconhecida. Hoje eu vou contar a história de uma casa que não guarda fantasmas, mas sim um medo muito real. Uma história que vai fazer você questionar cada som que ouvir durante a noite. A porta se abriu com um rangido que cortou o silêncio. Assim que ele entrou, o ar gelado envolveu seu corpo, fazendo sua pele arrepiar. Cada cômodo estava mergulhado em um silêncio pesado, tão denso que parecia sufocante. O cheiro de mofo se misturava com algo indefinido, um odor que fez sua garganta secar. A sensação de perigo era invisível, mas tão presente que era impossível de ignorar. Algo ou alguém o observava, e ele sabia disso. Ele caminhou pelo corredor e, de repente, um quadro na parede se moveu levemente, quase como se estivesse respirando. Ele piscou, tentando convencer a si mesmo de que era apenas sua imaginação. Mas então, ouviu o som claro de passos rangendo atrás de si. Ele se virou lentamente, o coração martelando no peito. Nada. O corredor estava vazio, mas um frio intenso na sua nuca denunciava que uma presença estava ali, bem perto. O silêncio, antes pesado, agora parecia agressivo, quase palpável, como se estivesse zombando dele. Ele continuou chegando à cozinha. Foi quando as luzes começaram a piscar de forma errática. A porta da geladeira se abriu sozinha com um estalo, liberando um frio extremo que se espalhou pelo ambiente, gelando seus ossos. Ele quis correr, gritar, fugir, mas suas pernas tremiam incontrolavelmente, presas no lugar por uma força invisível. O ar ao seu redor parecia mais denso e um sussurro baixo, quase inaudível, começou a se formar perto do seu ouvido. Não eram palavras, mas uma promessa silenciosa de dor e desespero. Ainda tremendo, ele subiu as escadas, cada degrau rangendo como um aviso. No quarto principal, encontrou a cama completamente revirada, como se alguém tivesse tido uma noite de pesadelos ali, embora ele soubesse que ninguém havia entrado na casa antes dele. Ao se aproximar, com o coração na boca, o travesseiro se levantou sozinho, como se uma cabeça invisível estivesse deitada, esperando por ele. Cada batida do seu coração parecia amplificada pelo silêncio. Cada respiração era pesada e difícil. Ele sabia, com uma certeza aterrorizante, que não estava sozinho. Mas ainda assim, ninguém aparecia. O medo era silencioso, invisível e absolutamente esmagador. De repente, um relógio antigo na parede começou a tocar. O som metálico ecoava de forma irregular, e cada badalada soava mais próxima do que a anterior, como se o relógio estivesse se movendo em sua direção. Ele cobriu os ouvidos com as mãos, desesperado, mas não adiantava. O som parecia vir de dentro da sua própria cabeça. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. E então, no canto mais escuro do quarto, uma sombra se materializou. Ela não se movia, não tinha forma definida. Apenas estava ali, observando, absorvendo cada movimento dele, se alimentando do seu medo crescente. A casa parecia viva. A porta do banheiro ao lado do quarto se abriu lentamente, sem fazer barulho. Ao passar por ela, ele sentiu algo gelado e úmido tocar sua mão. Ele gritou, mas o som morreu em sua garganta, como se a casa o tivesse engolido. Nenhuma voz respondeu ao seu pânico. A torneira da pia começou a escorrer sozinha, a água formando padrões estranhos e perturbadores no chão de azulejos. Uma sensação de desorientação completa tomou conta dele. A casa não estava apenas assombrando, ela estava manipulando sua mente, brincando com sua percepção da realidade. Tremendo dos pés à cabeça, ele desceu as escadas correndo, tentando desesperadamente sair pela porta da frente. Mas ela estava trancada.
emperrada, como se mãos invisíveis a estivessem segurando com força do outro lado. Ele olhou para trás e o corredor parecia se estender infinitamente, distorcido, como se ele estivesse preso em outra dimensão, em outro espaço-tempo. Cada passo desesperado que ele dava para trás ecoava mais longe do que deveria. Foi quando ele percebeu. A casa estava jogando com ele, moldando a realidade ao seu redor, transformando seu próprio medo em uma arma contra ele. E então as luzes falharam completamente. Mergulhado na escuridão absoluta, os sussurros retornaram. Mas agora vinham de todos os cantos ao mesmo tempo. Eram palavras distorcidas, em uma língua que ele não entendia, mas que perfuravam sua mente como agulhas. O chão de madeira parecia se mover sob seus pés, o teto parecia estar descendo para esmagá-lo. Ele tentou correr, mas estava paralisado de novo, dominado por um terror que ele não conseguia nomear ou explicar. A casa estava viva, pulsando ao seu redor, e ele era a sua presa. No breu, ele viu o reflexo de um espelho antigo no corredor. Algo se mexia atrás dele na imagem, uma figura escura. Mas quando ele se virou, não havia ninguém. Ao olhar de volta para o espelho, o seu próprio reflexo havia mudado. O rosto que o encarava estava deformado, com um sorriso largo e malicioso. Ele tentou gritar de novo, mas nenhum som saiu. Cada sombra no escuro se tornou uma ameaça. Cada respiração que ouvia parecia vir de dentro das próprias paredes. O terror agora era total, absoluto, e não havia para onde fugir. Quando finalmente conseguiu se mover, num último esforço de pura adrenalina, a porta da frente cedeu. Ele se jogou para fora, caindo na grama, ofegante. Mas ao se levantar e olhar ao redor, percebeu que a rua estava completamente vazia e silenciosa, como se o mundo real tivesse desaparecido enquanto ele estava lá dentro. Ele olhou para trás e viu a casa, intacta, imponente, como se estivesse observando sua partida. Um frio extremo percorreu sua espinha quando ele entendeu a verdade. A casa não o mataria. Ela o deixaria ir, mas faria questão de que ele nunca mais esquecesse o que sentiu lá dentro. O terror o acompanharia para sempre. Essa história nos mostra que o terror psicológico não precisa de monstros visíveis para ser devastador. Ele se esconde nos detalhes, nas sombras, no silêncio e principalmente na nossa mente. A Casa do Silêncio prova que o medo mais real é aquele que é invisível, sufocante e persistente. Ele nos lembra que, às vezes, você nunca sabe quando a sua própria casa pode se transformar em um pesadelo vivo. O que você faria numa situação como essa? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gosta de histórias que mexem com a sua cabeça, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.